Mais uma vez eu saúdo a nosso Papai Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje a lição de número 2 dessa lição falará sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Glórias a Deus. Creio eu que tem alguns irmãos que devam estar assistindo nós pela plataforma do Facebook, e eu creio que será de bênção esta aula para nossas vidas em nome de Jesus. E para esta aula eu gostaria de convidar aqui à frente o companheiro Márcio, que vai estar ministrando esta aula aos nossos corações em nome de Jesus. Eu creio que será bênção para as nossas vidas. Segundo ele tem algumas revelações a nos dar esta noite. Nós homens ficamos sabendo em partes, mas creio que saberemos por completo no dia de hoje. Cumprimentos de nosso Papai do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, estudando esta lição de número 2, eu pude descobrir e entender algumas coisas a respeito do corpo humano, muito interessante, e conforme eu ia estudando, eu ia dando risada sozinho. Mas nós vamos ver isso aí durante a aula. Lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E o texto áureo diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. A verdade prática, a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Irmão Fernando, lê para a gente, leitura bíblica em classe. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Glória a Deus. Maravilha. A palavra-chave é corpo. Irmã Sarinha, lê pra gente a introdução. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Então vamos lá. Então nessa segunda lição, nós vamos abordar aí a criação do nosso corpo pelas mãos
poderosa do nosso Deus. Então, o racionalismo e o cientificismo tentam explicar o homem sem Deus, mas falham aí em desvendar o mistério do corpo. O que é o racionalismo? É a confiança absoluta na razão. E o que significa cientificismo? É uma visão que atribui à ciência a capacidade de responder aí a todos os problemas, inclusive espirituais. Não consegue explicar, irmãos, plenamente o corpo humano e nem os mistérios aí da criação. Agora eu quero trazer uma observação aqui para os irmãos, que cientificismo não é ciência, tá? Mas é uma filosofia aí que defende que a ciência pode explicar tudo e não pode, tá? Então, em um mundo que vive uma crise aí de identidade e valoriza mais a ciência do que a revelação bíblica, somos aí chamados a reconhecer que nós somos formados pela mão de Deus, de modo único e de modo especial. Então essa consciência aí deve produzir em nós a gratidão, reverência e responsabilidade aí para com o nosso corpo. Tá? Vamos para o tópico 1, a maravilhosa obra de Deus. Deixa eu ler aqui, irmãos. A nossa irmã Bia lê para a gente no Pó da Terra, mas antes, a nossa irmã Matico também já deixa aberto aí Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Irmã Kelly, Romanos capítulo 11, versículo 33 e versículo 34. Só que quando você lê o 33 eu vou comentar e depois você lê o 34. Deixa eu ver aqui. Ok? Pode ler, Bia. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, do pó da terra. Uma estrutura magnífica composta segundo estimativas por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Olha aí, irmãos. Então a Bíblia declara para nós que o homem foi formado aí do pó da terra. Isso nos mostra que o ser humano não é fruto do acaso, nem resultado, irmãos, de uma teoria evolucionista cega, sem direção ou propósito, tá? Então a teoria evolucionista, ela tenta explicar a origem da vida como um processo natural, sem a intervenção aí do nosso Criador. Então, segundo ela, o homem seria aí o produto final de milhões de anos de mutações aleatórias, tá? Aí uma consequência aí da natureza e não uma obra intencional, tá? Uma dessas teorias aí é dos macacos, né? Que todo mundo já, eu creio que todos já ouviram falar que o homem veio aí dos macacos, tá? Mas a palavra de Deus, ela nos traz aí uma revelação diferente. Vamos lá, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha aí. Então a Bíblia afirma que Deus formou o homem da onde? Do pó da terra e soprou sobre as suas narinas. Isso que a Bíblia afirma. E a ciência nos traz esta evidência que o homem veio do pó da terra. Por quê? Porque o nosso corpo tem os mesmos elementos encontrados no solo, tá? Como, por exemplo,
o oxigênio, o magnésio, o potássio e outros. Então, além disso, boa parte do nosso corpo, irmãos, é água, tá? Mais de 70% nas crianças e cerca aí de 56% aí nos adultos. Então, o homem não evoluiu por acaso, mas ele foi formado aí com propósito, com design e perfeição pelas mãos do nosso Criador. Então, cada detalhe aí do corpo humano, seja ela células, tecido, órgãos e sistema, revela a sabedoria de Deus. Uma inteligência suprema que está além da nossa compreensão. Tá? Então, enquanto a ciência aí busca explicações sem o Criador, a fé nos mostra que tudo o que existe procede de Deus. A sabedoria humana tenta explicar, tenta compreender o universo pela lógica. A fé, porém, reconhece aí que tem um mistério divino que ultrapassa aí toda a razão. Vamos lá, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha aí, então Paulo está dizendo que as riquezas, a sabedoria e a ciência de Deus são grandes, são grandiosas. É impossível compreendermos as suas decisões e os seus caminhos, tá? Então a ciência ela pode dissecar o corpo humano, estudar os sistemas, mapear aí os gênesis, mas jamais poderá compreender o sopro que dá a vida, o poder que sustenta aí o ser, ou a mente que projetou cada célula com um propósito eterno. Vamos lá para o versículo 34? Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Olha aí, quem é que pode compreender os pensamentos de Deus? Quem é que pode sondar os seus pensamentos? Ou quem é que pode aconselhar o Criador? Ninguém, né, irmãos? Deus não precisou de conselhos para criar o homem. Ele não buscou inspirações e nem forças externas, tá? Por quê? Porque ele é a própria fonte de sabedoria e existência. Então assim o homem foi formado do pó. É uma expressão aí da inteligência da glória de Deus, moldado aí pelas suas mãos e animado pelo seu espírito. Então por meio de Adão veio Eva, e consumado aí o casamento de ambos, veio toda a humanidade. Vamos aí para o ponto 2. Deus, o autor da vida. A irmã Kathleen lê para a gente, mas antes, espera aí. Irmã Regiane, abre para a gente Atos, capítulo 17, versículo de número 26. Irmã Andrea, Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Irmão Gustavo, Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. Nós vamos usar a Bíblia, irmãos. Cook, Zacarias 12, versículo 1. Presbítero Maurício, Jó 33, versículo de número 4.
Fernando, Jeremias 1:5. E presbítero Amarildo, Lucas capítulo 1, do versículo 41 ao 44. Ah não, peraí, irmãos, eu fiz confusão aqui, peraí. Só um minutinho. Peraí. Atos, Gênesis. Isso, só Atos e Gênesis, irmãos. Os outros demais versículos é para o próximo tópico. Tá? Vamos lá, pode ler para a gente? Deus, o autor da vida. De uma das constelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva. Em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as criaturas mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Então vamos lá, Atos 17:26. Lê pra gente, fazendo favor. Ele um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinado os tempos já dante, ordenado e os limites das suas habitações. Olha aí, irmãos. Então, de um só homem, Deus aí criou todas as nações da terra, tá? Então, Adão, ele foi o protótipo da raça humana. Então, a ênfase de Paulo se dá aí no modo como Deus criou a humanidade. Ele criou todas as nações de uma única pessoa, Adão. Todos os seres humanos compartilham aí a mesma natureza. Por quê? Porque nós temos um antepassado comum. Vamos lá, Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Olha aí, então Deus criou o homem segundo a sua imagem. Todos nós temos a semelhança de Deus. Vou te dar um exemplo bem simples. Quando nasce uma criança, ela tem a semelhança do pai ou ela tem a semelhança da mãe. Assim somos nós. Nós temos aí a semelhança de Deus. Este é o ponto de partida fundamental para explicar aí a origem da mulher, também formada de modo maravilhoso e sobrenatural, tá? Deus não formou a mulher da mesma forma que formou o homem do pó da terra. Não, Deus formou a mulher de uma matéria já existente, que é o homem, o corpo do homem. Então Deus tira aí uma das costelas de Adão e forma aí a mulher. Aí, irmãos, o comentarista diz que Deus formou o corpo da mulher
igualmente maravilhoso, porém distinto em anatomia, fisiologia e genética, tá? Agora aqui eu vou destrinchar isso aqui para vocês. Nós vamos conhecer aí um pouco do corpo humano, tanto do homem como o da mulher. Vamos lá pela diferença genética, tá? A distinção começa aí no DNA, tá? A mulher tem 2 cromossomos sexuais, XX, tá? Enquanto o homem tem um X e um Y. Isso significa que o cromossomo Y, presente apenas nos homens, contém genes que determinam o desenvolvimento dos testículos e da testosterona. As mulheres, porém, têm 2X e possuem aí maior reserva genética, pois o X contém milhares de genes relacionados a funções vitais, enquanto o Y aí tem muito menos, tá? Então essa diferença aí, irmãos, influencia desde a formação dos órgãos reprodutivos até as características físicas, hormonais e imunológicas. Vamos aí para a diferença fisiológica. A fisiologia diz respeito aí como o corpo funciona. Aqui há diferenças marcantes. A diferença hormonal. As mulheres produzem mais estrogênio e progesterona, tá? Hormônio ligado aí à fertilidade, à gravidez e ao desenvolvimento de características femininas como mama, quadris e quadris largos. Já os homens aí produzem mais testosterona, associada à força muscular, densidade óssea, características como pelos faciais, tá? Vamos para o metabolismo. As mulheres geralmente têm maior percentual de gordura corporal e menor massa muscular do que os homens, tá? O que tem a implicação na temperatura corporal, na resistência e no gasto energético. Agora aqui, irmão, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. O sistema cardiovascular e respiratório. Corações e pulmões femininos são proporcionalmente menores, tá? O que afeta aí a capacidade de transporte de oxigênio e o desempenho físico, tá bom? Então isso explica, irmãs, a desvantagem que as mulheres têm no esporte quando um homem que se diz ser mulher vai competir junto com vocês, tá bom? Existe uma diferença por causa disso. Vamos para a imunidade. O sistema imunológico feminino tende a ser mais forte e resistente a infecções, em parte devido a ações dos hormônios e do cromossomo X duplo, tá? Aí a diferença anatômica. A anatomia trata aí da estrutura física do corpo. Aqui a distinção ela é visível, tá? O sistema reprodutor. A mulher possui ovários, útero e vagina. Estruturas aí voltadas para a concepção, gestação e parto. Já os homens possuem testículos e pênis, voltado aí à produção e entrega aí dos espermatozoides, tá bom? Aí a estrutura corporal geral. As mulheres têm ossos mais leves e articulações mais flexíveis. Então a distribuição de gordura e músculos é diferente, tá? Mais gordura nos quadris e seios. Já os homens têm mais músculos nos ombros e peito. Aí o centro da gravidade feminino é mais baixo, que favorece o equilíbrio durante a gestação. Agora aqui, irmão, entra a parte mais interessante que eu comentei com os irmãos. Vamos falar
do cérebro, tá? Estudos mostram que, embora o tamanho médio do cérebro masculino seja maior, tá? O cérebro feminino apresenta mais conexões entre os hemisférios, o que contribui para a integração e comunicativa. Tá? Integração e comunicativa. Tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês. O cérebro humano ele tem 2 hemisférios, tá? O lado direito e o esquerdo, tá? O esquerdo é ligado à lógica, linguagem e raciocínio analítico, tá? O direito ligado à emoção, intuição, empatia e percepção global, tá bom? Então, nos homens, tá? As conexões tendem a ser mais fortes dentro de cada hemisfério. Ou seja, o cérebro masculino costuma focar em uma tarefa de cada vez e ser mais direto e objetivo, tá bom? Já nas mulheres, as conexões são mais numerosas entre os 2 hemisférios. Isso cria, irmãos, uma ponte intensa entre razão, emoção, lógica e sentimento. O que isso causa aí na prática? Vamos lá. Comunicação emocional e verbal mais desenvolvida. A mulher costuma expressar com mais facilidade o que sente, porque o seu cérebro conecta o hemisfério emocional direito ao linguístico esquerdo. Por isso é natural que as mulheres conversem para aliviar tensões e consigam aí descrever sentimentos com mais riquezas. Tá, irmãos? Isso aqui é estudo, tá bom? É científico isso aqui. Vou te dar um exemplo. Depois de um dia difícil, a mulher tende a querer falar sobre o dia, tá? Isso não é uma reclamação, é uma forma aí de processar emocionalmente o que ela viveu ali naquele dia, tá? Já os homens, muitas das vezes sente, mas não consegue colocar em palavras, porque essas áreas são menos interligadas, tá? Ou seja, a conexão entre os 2 hemisférios são menores do que os das mulheres, tá? Então as mulheres, a conexão dos hemisférios, tanto do direito como do esquerdo, eles são interligados, estão sempre sendo acionados. Já dos homens nem tanto, tá? Isso significa que o homem processa o que pensa e o que sente em regiões mais separadas, tá? Vamos lá, capacidade multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? A mulher consegue aí transitar rapidamente entre o pensamento lógico e emocional, o que ajuda a administrar várias atividades simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo. Cuidar da casa, ouvir uma conversa, pensar no trabalho, lembrar de compromissos. Vou te dar um exemplo aqui. Enquanto cozinha, a mulher pode estar conversando ao telefone, olhando as crianças e planejando o dia seguinte. Tudo isso flui de uma forma natural, ao mesmo tempo. Tá bom? Já o homem, em geral, tem foco concentrado em uma tarefa. E se interrompido, ele perde o rendimento aí com mais facilidade. Isso aqui, irmão, é estudo. É por isso que quando eu estava estudando em casa, eu fiquei sorrindo ali sozinho. Tá? Então é por isso que a mulher, irmãos, ela fala bastante. Tá? E consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque as conexões do cérebro são mais numerosas entre os 2 hemisférios. Tá? Eles conectam entre os 2 hemisférios, tanto o direito como o esquerdo. São numerosas aí essas conexões. E isso cria aí uma ponte intensa entre a razão, emoção, lógica e sentimento.
Está aí o motivo porque vocês conseguem fazer tudo ao mesmo tempo e porque vocês falam bastante. Tá? É científico. Não tem como se conectar metade, não? Você não encontrou a solução lá, não, velho? Naquele livro lá que eu mandei lá no grupo. Lá tem. Vamos lá. Empatia e percepção social, tá? Por ter mais conexão entre as áreas emocionais e de interpretação social, tá? A mulher capta expressões faciais, tons de voz e sentimentos alheios com mais precisão, tá? Isso dá uma sensibilidade natural para perceber quando algo não está bem, mesmo que ninguém diga nada, tá certo? Vou te dar um exemplo. Ela nota quando o marido ou o seu filho estão estranhos, mesmo que eles tentem disfarçar, tá? É como se ela sentisse a emoção do esposo ou do filho, tá? Então está aí explicada, irmão, a explicação das nossas esposas perceberem de forma rápida as coisas nas entrelinhas, tá bom? Sabe aquele momento aí que as nossas esposas detectam aí certas coisas, certos tipos de situações, e por vezes nós dizemos assim, isso aí é coisa da sua cabeça, mulher. Isso aí não tem nada a ver não. Será, irmãos? Elas têm aí uma captação rápida das coisas, elas percebem as coisas assim de forma muito rápida, tá? É estudo, tá bom? Vamos lá, memória afetiva mais viva. Olha só que interessante. O cérebro feminino associa as emoções, as memórias com mais força, tá bom? Por isso as mulheres lembram de detalhes de uma conversa, de um gesto, de uma data, especialmente se algo a tocou emocionalmente, de forma positiva ou de forma negativa. Vou te dar um exemplo aqui. Ela se lembra aí de um momento memorável, tá? De algo agradável, com detalhes vividos aí há anos atrás. Ela vai lembrar com perfeição e com detalhes. Como também ela vai se lembrar da briga que teve com o esposo. Uma briga aí de 3, 4, 5 anos atrás, com detalhes. Ela vai se lembrar com detalhes aquilo que o esposo falou para ela. A gente não consegue lembrar meia palavra que nós dissemos, mas ela vai se lembrar com detalhe aquilo que nós dissemos para elas. Por quê, irmãos? Por que ela vai se lembrar? Porque ela guarda rancor, mas porque o cérebro grava com emoção, tá? Isso aqui é científico, irmão. O cérebro da mulher grava com emoção. Isso explica aquilo que eu disse lá no grupo. Às vezes nós estamos bem tranquilos em casa, estamos de bom humor, estamos conversando, dando risada, e de repente a nossa esposa fecha a cara. E a gente não entende. A gente fica pensando assim, o que eu fiz? Aí a gente fica assustando, não, peraí, será que eu fiz isso ou foi aquilo? Não pode ser. Isso aqui não vai deixar ela brava. Aí a gente pergunta assim para ela, o que foi? O que aconteceu? E ela fala, nada. Para nós nada é nada. Mas para ela nada é tudo. Né? Então quando ela fala nada, então deve ser alguma coisa aí que não tem nada a ver comigo. Ela falou que é nada. Mas de repente, ela chega para nós e fala assim, você está lembrado daquele dia que você falou isso, aquilo? Eu não esqueci, viu? É ciência, irmãos. Você falta de Bíblia, velho. Leia aí, ó. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Eu quero achei ler. Achei ler para nós aí. Isaías 43, 18. Falta de Bíblia, está explicado. Falta se converter, então. Isaías 43, 18. Falta se converter. Falta se converter. Vou ler de novo aí alto. Lê de novo alto aí. Lê no microfone aí.
Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Olha aí, irmãos. Falta de vida, tá vendo? O problema é o cérebro que não desconecta, né, irmãos? O problema é o cérebro aí que lembra com emoção, que grava as coisas com emoção. Então, irmãos, tomemos cuidado no momento caloroso que nós vamos falar para nossas esposas, porque o cérebro delas está gravando tudo. Está anotando cada palavra ali na listinha negra ali com emoção, irmãos. E aí você vai ter que ouvir anos após anos. Tá bom? Então a mulher, irmão, ela foi projetada aí com uma biologia única, complementando aí com a do homem. É por isso que o comentarista disse que a mulher ela foi formada de modo maravilhoso e sobrenatural. Quem que pode explicar a mulher, irmão? Ninguém consegue, irmão. Eu mandei lá no grupo, lá o livro das mulheres, irmãos, para tentar entender a mulher. E mesmo assim, acho que o primeiro volume não é o suficiente. É muito grande lá, velho. Então, é sobrenatural, irmão. Ninguém pode explicar. Tá? Vamos lá para o ponto 3. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mamarico, lê pra gente o ponto 3. Mamarico, ponto 3. Aí, irmãos, aqueles versículos que eu disse, vocês lembram? O Gustavo, Salmos. Vamos lá, o Gustavo, né? Salmo 139. Tem o Lucas 1, 46, 47. Zacarias 12, quem foi? Eu. Vocês estão lembrados aí, né? Só faltou, acho que Gênesis 4:1. Deixa eu ver, eu não chamei ninguém não, né? Irmão Meire. Então deixa aberto aí, Gênesis capítulo 4, versículo de número 1. Vai lá no marido, pode ler pra gente. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Então vamos lá, Gênesis 4:1, lê pra gente aí. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Olha aí. Então, irmãos, Deus fez todos os seres humanos a partir de um que é Adão. Mas isso não retira de cada um a sua individualidade, tá? Então, cada ser humano é obra única das mãos de Deus, que forma espírito, alma e corpo, tá? Esse processo aí acontece através da relação sexual do homem e da mulher. Gênesis capítulo 4, versículo 1 registra aí a primeira procriação do homem e da mulher da história através da relação sexual. E como é que a vida se inicia? Através da concepção. Ou seja, a concepção, irmãos, é o instante em que o óvulo da mulher é fecundado pelo espermatozoide, tá? Então, naquele exato momento, forma-se aí um novo ser humano, com DNA próprio, único e irrepetível, tá? Forma-se um novo indivíduo com identidade distinta da mãe e do pai. A Bíblia não trata aí de embriologia científica,
mas ela revela que Deus está diretamente envolvido desde o início da vida. Vamos lá, Salmo 139, do 13 ao 16. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha aí, então aqui, irmãos, Davi mostra que Deus o conhecia antes mesmo do seu corpo ser formado, ou seja, no momento da concepção. Já havia aí uma vida sobre o cuidado divino, tá? Então a Bíblia aí nos ensina que a vida começa na concepção, pois Deus é o doador do espírito e da alma. Isso ocorre quando o corpo começa a ser formado. Vai lá, Zacarias 12:1. Êxodo da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e o que forma o espírito do homem dentro dele. Vai lá, Jó 33:4. Quem pegou Jó 33:4? O Espírito de Deus me fez e a inspiração de Todo-Poderoso me deu vida. Então, irmãos, essas passagens mostram que o Espírito de Deus dá a vida, tá? Não em algum momento do processo, mas no início do processo. Quando o óvulo é fecundado, começa aí o desenvolvimento do corpo. E Deus funde o Espírito, dando origem aí à alma vivente, tá? Então, assim, naquele instante, irmãos, surge um ser completo, tá? Corpo em formação, alma, que é a identidade pessoal, e espírito, que é a vida que vem de Deus. Vamos lá. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de vida no ventre. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e, antes que saíste da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então, irmãos, Deus conhece, tá? Deus conhece Jeremias no ventre e chama Jeremias antes do seu nascimento, provando que a vida e a identidade já existe no ventre, tá bom? Vamos lá, Lucas 1:41 ao 44. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha aí, irmãos. Então, o bebê João Batista reagiu espiritualmente no ventre de Isabel à presença de Jesus no ventre de Maria. Isto mostra, irmãos, que a vida espiritual já está ativa em antes do nascimento. Então eu creio que você já deve de ter visto promessas sendo feitas para as irmãs que estão sendo grávidas a respeito daquele bebê que está no ventre. Não sei se você já viu, eu já vi profecias ou pessoas falando assim: irmã, esta criança vai ser um grande pregador do Evangelho, esta criança vai ser promissora na obra de Deus.
tem promessas. Por quê? Porque já existe vida espiritual no ventre e antes aí do nascimento, tá? Então, essa realidade biológica e espiritual revela a perversidade e a gravidade aí do aborto, tá? Se Deus é o autor da vida, o aborto é a negação de sua autoria. É a interrupção violenta de uma obra divina em pleno processo aí de formação. Não é apenas aí uma questão moral ou social, é uma afronta espiritual ao Criador. Irmãos, agora aqui vale fazer um esclarecimento que existe aí uma diferença, tá, muito grande do aborto espontâneo e o aborto intencional, provocado, tá? O primeiro não é pecado. Não é pecado. O aborto espontâneo não é pecado. Por quê? Porque é uma fatalidade na vida da mulher, tá? É uma perda dolorosa. Então ela está isenta da culpa, tá? Já o aborto provocado é uma transgressão grave diante de Deus. Então não existe esse negócio de meu corpo e minhas regras, que nos nossos dias se ouve-se aí muito, tá? Isso é atitude, irmãos, de uma pessoa rebelada contra o Criador, tá? A maternidade, ela é um dom sagrado, é uma cooperação com o propósito criador de Deus. Por esse motivo, a maternidade aí, ela é uma missão que precisa ser cumprida com profundo amor, cuidado e proteção, tá bom? Vamos lá para o tópico 2, o corpo e a glória de Deus. Deixa eu ver aqui, a Sarinha lê para a gente o Divino Tecelão. Pode ler. Ponto 2, o corpo e a glória de Deus, o Divino Tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Então vamos lá, irmãos. Os versos aí 13 ao 15 do Salmo 139 celebram a soberania, intimidade e sabedoria de Deus na criação do ser humano no ventre materno. Então o salmista reconhece que sua existência não é fruto do acaso, tá? Mas obra pessoal, protetora e maravilhosa de Deus, que o formou, viu cada detalhe do seu corpo em formação e teceu com cuidado artesanal. Aí, irmão, pode surgir a dúvida: operador Márcio, se Deus é tão perfeito assim como descreve o salmista, por que nos nossos dias nasce crianças aí com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de enfermidade? Se Deus é tão perfeito assim como descreve o salmista, por que esse tipo de coisa acontece nos nossos dias? Irmãos, por causa da natureza pecaminosa, tá? Não porque os pais pecaram, mas por causa da consequência da natureza pecaminosa. Por causa do pecado de Adão, todo tipo de coisa ruim, todo tipo de maldade entrou no mundo,
tá? Esta é a causa de todos os sofrimentos, tá bom? Porém, irmãos, naquele grande dia do arrebatamento, tá? Todos os salvos receberão um corpo perfeito, glorioso, tá? Mas o estudo aqui, ele é feito de forma geral e não aí avaliando cada caso. Tá bom, irmãos? Vamos lá para o ponto 2, entendimento e louvor. Deixa eu ver aqui. Entendimento e louvor. A Catherine lê para a gente o entendimento e louvor. Aí a Bia abre para a gente em Salmos de número 139, verso de número 14. Tá bom? Salmos de número 139, verso de número 14. Pode ler. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de todas as especulações e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, mostrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Olha aí, irmãos. Apesar, irmãos, da ciência muito incipiente nos dias de Davi, ou seja, tá? Naquele tempo de Davi, não havia um entendimento acerca da ciência como nós temos hoje, tá? Mas Davi, ele glorifica a Deus diante da sua maravilhosa formação, diante da maravilhosa formação do ser humano no ventre materno. Vamos lá, lê pra gente aí, Salmo 139, 14, vai lá. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Olha aí, irmãos. Davi, sem ter aí um conhecimento a respeito da ciência, ele glorifica a Deus dessa forma, dizendo aí, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Imagine se Davi soubesse o que nós sabemos hoje. O que ele escreveria em seus salmos, irmãos? Sem ter ciência do que Deus fez, assim, em termos de ciência, de conhecimento, ele já escreve um salmo desta maneira. Imagine se ele soubesse o que nós sabemos hoje e o que eu vou te mostrar agora, tá? O cérebro humano possui 86 bilhões de neurônios, consome aí 20% da energia corporal, tá, irmãos? É por isso que nós temos aí que descansar o cérebro, tá? Descansar a vista, descansar a cabeça, a mente, porque o processo do nosso cérebro consome aí boa parte da energia
do nosso corpo. O coração adulto, em média, ele faz aí 75 batimentos por minuto e 100 mil batimentos por dia. Este é o coração aí adulto. O nosso pulmão, 20 mil respirações diárias. Os nossos olhos distinguem aí até 10 milhões de cores. O nosso esqueleto, tá? Tem 206 ossos leves e resistentes. Então nós podemos andar tranquilamente porque os nossos ossos são leves e são resistentes, porque eles suportam o peso do nosso corpo, como também as coisas pesadas que nós carregamos. Os nossos músculos, irmãos, mais de 600 em ação constante, nos ajudando aí na gesticulação, a carregar peso, o pescoço suportando aí o peso da cabeça. Olha agora, irmãos, as nossas células, tá? Na pesquisa que eu fiz, está escrito mais de 30 trilhões, cada uma com função específica, tá? Na revista aqui está afirmando cerca de 37 trilhões de células. Que coisa maravilhosa, irmãos. Agora, olha o nosso sangue. O nosso sangue circula por 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos, que é igual a 2 voltas na Terra. Tá? Você não ouviu errado, não. É 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos, que é igual a 2 voltas na Terra. Os nossos vasos sanguíneos, irmãos, eles são tão fininhos que se nós colocássemos um na frente do outro, aí nós teríamos aí 96 mil quilômetros. O nosso corpo, irmão, é uma engrenagem incrível. Imagine se Davi soubesse dessas coisas. Sem saber, ele disse: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Imagine sabendo dessas coisas, dessas informações que a ciência disponibiliza para nós, tá? Então, a Bíblia, irmão, ela não trata da ciência, mas sim da maravilhosa obra de Deus, que é o nosso corpo. No entanto, irmãos, a ciência confirma esta maravilhosa obra de Deus. Tá bom? Então, sem ter o conhecimento aí, Davi já glorificava a Deus. E nós, irmãos? E nós? Conhecendo a ciência, nós não temos motivos maiores para glorificar o seu santo nome? Dessas coisas maravilhosas que Deus fez, né? Então, quando nós entendemos quem é o homem, qual é a sua origem e o propósito da vida, nós somos aí impulsionados a glorificar ao Senhor, que com imensurável sabedoria nos criou. Tá? Vamos para o ponto 3, o perigo dos extremos. Deixa eu ver aqui. Presbítero Simar, lê para a gente o ponto 3, o perigo dos extremos. E aí, Cook, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Deixa eu ver aqui. Pode ler. O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos. Sobre um, valor e a importância do corpo, e de outro lado, as correntes dos pensamentos, como maniqueísmo e platonismo. O gnosticismo espalharam as ideias que viam matérias de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. Do outro lado, havia o culto ao belo como a Grécia Antiga.
o desequilíbrio permanente, os vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes desformaram e desonraram o corpo. Por outro lado, o narcisismo moderno marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito, a idolatria do eu, leva à prática excessiva dos selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Olha aí, irmãos. Então, no que tange ao corpo, há dois extremos que nós precisamos aí evitar, tá? O primeiro deles é o desprezo ao corpo, tá? Como faziam aí os gnósticos dualistas. O que eram os gnósticos, irmãos? Era um grupo que no primeiro século, no segundo século, diziam que a matéria é má, tá? E é destinada à destruição. Eles diziam que o interior é bom e o exterior é mau. Que a alma é boa e que o corpo tem que ser destruído. Tá bom? Então, se nós trouxéssemos essa ideia para os nossos dias, todos nós diríamos, isso é coisa de maluco. Tá? Tal pessoa não bate bem na cabeça. Como que o corpo é mau e o espírito é bom? Não tem lógica. Porém, irmão, o gnosticismo nos nossos dias ainda existe. Pasmem, inclusive no meio dos crentes. Tá bom? Por quê? Por causa aí do desleixo com o corpo, a negligência com a saúde, sob o falso pretexto de que o que importa é a alma, tá? Então talvez você já deve ter conhecido pessoas desta maneira, tá bom? Então, irmãos, nós precisamos cuidar do corpo, porque o corpo, ele é importante. Deus criou corpo, alma e espírito, tá? Tanto o corpo, alma e espírito são importantes. Nós não podemos deixar de cuidar do nosso corpo. Não podemos levar uma vida desleixada. Nós precisamos praticar exercício, nós precisamos cuidar da saúde. Se você sentir algum sintoma, você tem que ir ao médico, tá certo? Não pode, irmão, o crente cair nessa de uma vida relaxada por causa de algum tipo de doutrina que, por exemplo, é pegada em igrejas também. Porque tem igrejas que pegam regras como se fosse doutrinas bíblicas. Tá, irmãos? Nós temos que ter cuidado com isso. A saúde, ela é muito importante. Devemos tomar cuidado com o gnosticismo, tá bom? Nós somos seres integrais. Devemos cuidar do corpo, da nossa saúde, da nossa alimentação. Deus se importa, irmãos, com o corpo. Vamos lá, 1 Coríntios 6,19, lê pra gente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha, irmãos, o corpo não deve ser usado, irmãos, para o pecado, mas para glorificar a Deus. Isso não quer dizer que eu devo ser desleixado com o meu corpo por causa de pensamentos de que tudo hoje em dia é vaidade, tá? Por exemplo, tem gente que não toma Coca-Cola, um exemplo, vamos dizer assim, porque fala que é do diabo, ou isso, aquilo foi um maçonista que fez. Irmãos, vamos tomar cuidado com isso. É por isso que nós oramos e nós damos graça ao nosso Senhor pelo alimento, que o Senhor venha purificar, que o Senhor venha tirar aí toda a oferenda, tá bom? Vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque tem muita coisa boa, irmão, que é inventada por ímpios. O ímpio também, ele tem sabedoria de produzir coisas boas, vitaminas para o nosso corpo. Então não é porque é ímpio que você não vai, por exemplo, comprar aquele produto. Às vezes uma vitamina C para o seu corpo, que é importante e vai ajudar aí na sua saúde. Então nós não devemos aí negligenciar o nosso corpo, a nossa saúde.
E tem também, irmãos, o outro extremo, que é o culto ao corpo, tá? Como faziam aí os gregos, venerando a beleza e a força física. Eles faziam aquelas estátuas belas do corpo físico, e na prática aí o narcisismo e a sensualidade, tá? O culto ao corpo, irmãos, não vem dos dias de hoje, vem dos tempos antigos, tá? E o que mais nós vemos nos nossos dias, na atualidade, é o culto ao corpo, tá bom? É pecado ir para a academia? Não é pecado ir para a academia, irmão, tá? Nós podemos ir para a academia, tá? Mas com pudor, tá certo? Não é porque as outras pessoas se vestem de determinadas maneiras que nós também vamos andar como eles. Nós somos luz do mundo. Nós somos um povo de Deus e temos que andar como tal, tá bom? Então nós temos aí que ter pudor ao ir à academia. É pecado ter um corpo bonito? De maneira nenhuma, irmão. Não é pecado, como foi dito aqui, o corpo é importante e deve ser cuidado. Agora, a idolatria ao próprio corpo é pecado, tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Veja que muitas pessoas aí vai para a academia simplesmente para ter um corpo bonito e exibir para as outras pessoas, tá? Por consequência disso, irmãos, vem a sensualidade, a exibição exagerada do corpo, tanto por parte dos homens, como por parte aí das mulheres. As pessoas exibem aí o seu corpo nas redes sociais, sensualizam e ainda escrevem um versículo bíblico. Você já viu foto assim? A pessoa sensualizando na rede social e vai lá e joga um versículo bíblico ainda, pensando aí como se isso fosse agradável a Deus. Não é, irmão, não é agradável, tá? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não deve de ser usado para o pecado. O nosso corpo, irmãos, é uma obra maravilhosa do Criador e não deve de ser usado como um ídolo, tá bom? E o que tem de crente, irmãos, sensualizando na rua e dentro da igreja, não está escrito, tá? E quando o crente sensualiza, ele provoca o quê? O apetite sexual da outra pessoa, tá? Isso acontece muito. Irmãos, o que tem de crente, irmãos, que idolatra o próprio corpo, não está escrito. Sim, irmãos, tem muito crente que idolatra o próprio corpo, ainda que de forma inconsciente, mas idolatra, tá? Sensualizam aonde? Dentro da igreja. As igrejas no Brasil, irmãos, se você reparar nas catedrais, elas têm ali uma barreira ali para os pastores ali. As pessoas que sentam na frente, porque muitas pessoas vão na igreja com uma roupa tão curta que o pastor ele está no ponto, ele fica sem graça, ele tem que ficar olhando para cima, para o lado, tá? E o que isso provoca, irmãos? Tá? A sensualização dentro da igreja, o culto ao corpo, a sensualidade dentro da igreja é uma das causas do adultério e de divórcios no meio do povo cristão, tá? E quantas mulheres, irmãos, não morreram na mesa de cirurgia buscando um corpo perfeito? Isso não é mais novidade nos nossos dias. Se você ligar em um noticiário, você vai encontrar algumas notícias desse tipo. A pessoa ela tinha praticamente um corpo perfeito, mas não satisfeita, foi buscar perfeição e acabou morrendo na mesa de cirurgia. Eu já vi noticiários a esse respeito. E quantos homens também, irmãos, não morreram aplicando drogas no seu corpo para ter aí um corpo musculoso, um corpo que chama atenção? Isso não é novidade, irmãos. Muitas pessoas estão injetando drogas no seu corpo
E o que está acontecendo? Estão tendo morte súbita. Tá bom? Então, pessoas estão perdendo as suas vidas por causa do culto ao corpo. Tá? Então, os dois extremos têm que ser evitados. Os dois extremos, irmãos, podem trazer sérias complicações. O desleixo com o corpo pode trazer aí doenças graves, até mesmo a morte precoce. E o culto ao corpo pode também trazer complicações e a morte precoce. Certo? Então, o crente ele tem que ter aí equilíbrio e moderação, responsabilidade com o corpo. Nós vamos pular o ponto 4, vamos para o ponto 3, o corpo e a coletividade. Praticamente o tempo está se esgotando. Deixa eu ver aqui. Fernando, lê pra gente a prática relacional. E presbítero Amarildo, abre pra gente aí em Romanos 1,31. Peraí, só um minuto. E André, abre pra gente Romanos 16, versículo 16. Pode ler. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem da procriação e enchimento da terra. Por isso, temos necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais, que exigem o envolvimento do corpo. Como está nossa comunhão? Então vamos aí, irmãos. Por meio do corpo, nós nos relacionamos aí com o mundo em volta, tá? Então Eva, ela foi criada justamente porque Deus não quis que o homem estivesse só, mas com alguém aí que pudesse se relacionar. Então nós somos criados aí para nos socializar, irmãos, tá? Constituir amizades, relacionamentos, do abraço ao aperto de mão entre os irmãos e amigos. O corpo nos possibilita, tá? Demonstrar afeto pelas pessoas. É por isso que nós temos um corpo físico, para interagir no mundo físico. Agora, o que não é próprio e causado pelo pecado? Vai lá, Romanos 1,31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha aí. Então essas características, irmãos, são de um mundo ímpio, tá? Desviado e separado de Deus, sem afeição natural, a perda do calor humano, do carinho, da proximidade, do querer estar junto, tá? É típico de uma sociedade aí sem Deus, sem amor aí ao próximo. Então nós não podemos nos enquadrar nisso. Nós temos que ter esse afeto natural, abraçar, apertar a mão e estar juntos. Vamos lá, Romanos 16. Saudai-vos uns aos outros com os puros santos, as igrejas de Cristo vos saudam. Olha aí, olha o que Paulo disse aí. Saudai-vos uns aos outros com os ósculos santos, tá? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, para nós saudarmos os nossos irmãos com um beijo santo. No Oriente Médio, tá? Naquela época, a cultura era cumprimentar os irmãos com um beijo. Já na nossa cultura, é o aperto de mão, tá? As mulheres, elas têm esse costume de abraçar e dar um beijinho no rosto, né? Mas a nossa cultura aí é, quando acaba o culto, nós damos aquele aperto de mão, abraçamos os nossos irmãos, tá? É isso aí que Paulo está dizendo. Porém, o beijo santo na cultura deles, mas o aperto e o abraço
um aperto de mão e um abraço aí na nossa cultura. Vamos lá para o 2, a prática congregacional. Maurício lê para a gente. E daí, deixa eu ver. Sarinha, abre Salmo 103:1. Pode ler, Maurício, vai lá. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva das vidas congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos do que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Olha, irmão, então no culto congregacional, o nosso corpo deve se envolver-se aí reverente e alegremente na adoração ao Senhor. Vamos lá, Salmo 103, verso de 1, vai lá. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Olha aí. Então, por isso, irmãos, nós cantamos, nós dobramos os nossos joelhos, nós levantamos as mãos, alguns batem palmas, tá? Tudo para a glória aí do nosso Senhor. Agora, nós temos que tomar cuidado com aqueles que fazem falsos discursos, tá? Que criticam a igreja como instituição, ou seja, as pessoas que falam mal da igreja. Então existem pessoas que erram dentro da igreja, tá bom? Mas nós não podemos generalizar. Não é porque uma pessoa fez uma coisa de errado que todos vão fazer a mesma coisa, de maneira nenhuma, irmãos, tá? Então nós temos que ter cuidado. O corpo de Cristo. Existe também a questão dos desigrejados, né? Os desigrejados são aqueles que dizem que são hoje, se a Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, eles não precisam de 4 paredes para congregar. Eles são livres para congregar, fazer o que quiser, onde quiser, na hora que quiser. Isso não é uma verdade. A Bíblia deixa bem claro para nós, principalmente no livro de Hebreus, acho que capítulo 13, onde fala, né, que não devemos deixar a congregação como é o costume de alguns. Então a Bíblia deixa bem claro que estar congregando, ter a prática congregacional, ela é importante na nossa vida. Tanto é que Jesus nos ensinou isso. Ele foi o nosso maior exemplo. Ele ia na sinagoga, né, ali para ensinar, ele ia na sinagoga ali para orar. Então Jesus deixou o maior exemplo. Paulo foi um dos maiores fundadores de igrejas do Novo Testamento. Ele fundou várias igrejas. Se não há necessidade de congregar, por que Deus permitiria Paulo abrir congregações, igrejas, né? Então, a gente vê que são histórias que se contam, onde as pessoas distorcem a interpretação da Bíblia para poder justificar os nossos erros. Aí é o que nós usamos uma linguagem na teologia que chama exegese. É quando nós usamos a Bíblia para justificar os nossos erros. Né? E quando a Bíblia, na verdade, ela corrige os nossos erros, não respalda os erros. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com os desigrejados, que hoje eles querem usar de tudo quanto é forma para nos tirar da presença do Senhor, da casa dele. E tem aqueles também que falam que não devem obediência ao pastor, né? Exatamente. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de discurso, tá bom? Por quê? Porque o corpo de Cristo, tá? Precisa do nosso corpo físico do crente presente no culto, tá bom? Se um membro do nosso corpo sai, tá? Ou ele é amputado, o que acontece? Ele morre, ele apodrece, tá certo? Então aí o movimento dos desigrejados aí é contrário à Bíblia. Reduz a fé e a experiência privada, desconectada aí da disciplina do ensino, da comunhão e da adoração coletiva. Tá bom? Vamos lá para o próximo. 3. Tecnologia e culto. Quer ler para nós? Pode ler.
templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam um aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. O recurso tecnológico da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, pode nos distrair ou deixar inertes no culto, ou até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Amém. Então, nesse ponto aqui, irmãos, o que está se pedindo é equilíbrio, tá? Então, é importante nós termos aí os recursos tecnológicos na igreja, mas temos que saber usar, tá bom? Nós devemos louvar ao Senhor com o corpo, estarmos aí com o pensamento ligado no trono da graça, levantar as nossas mãos, cantar, ajoelhar, chorar. O culto, irmão, não é um espetáculo, mas é um encontro aí com Deus, que exige o nosso corpo, alma e espírito ligado aí no trono. Então nós devemos usar aí a tecnologia, mas não para deixarmos sermos dominados por elas, tá? Nós temos que ir para o culto para prestar o culto ao Senhor. Tá bom, irmãos? O tempo já não espera e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aprendemos hoje mais uma porção da palavra do Senhor. E interessante a pesquisa que o cooperador fez acerca do homem quanto à mulher. E é uma realidade, irmãos, porque nós precisamos entender quem nós somos, né? Nós precisamos entender o porquê. É uma realidade. O homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, na verdade, como eu estava conversando com o irmão Marco ali, faz uma coisa e ainda faz imperfeito. Faz ainda com imperfeição. Mas é interessante, né, o estudo que o governador ele buscou entender, cientificamente falando. Hoje nós conseguimos entender o porquê que muitas das vezes a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lógico que isso aí é uma estrutura, né, que assim, a ciência conseguiu focalizar, estudar e discernir, né, o porquê que a mulher ela consegue conversar, consegue pensar, consegue trabalhar, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é interessante, né, essa parte, mas biblicamente, né, nós olhamos, o cooperador falou algo interessante. O homem, na verdade, ele foi formado do pó. A mulher ela não foi formada do pó da terra. Né, a mulher ela já veio, né, como tem um pastor que fala, que a mulher é o aprimoramento do homem, né? É uma realidade. Eu acho que aquilo que, lógico que toda a criação de Deus ela é uma perfeição, mas Deus ele caprichou mais na mulher, né, irmãos? Deus ele caprichou mais nas irmãs. Eu louvo a Deus por isso, porque mesmo sendo dois seres totalmente diferentes, somente um Deus como o nosso, para colocar duas criaturas totalmente com pensamentos diferentes, né, com temperamentos diferentes, né, para viver debaixo do mesmo teto, formar família como Deus assim nos designou. E louvo a Deus por isso. Agora aqui nessa parte aqui, no finalzinho, onde o cooperador falou sobre a tecnologia e o culto, tem algo interessante para nós que eu queria que você abrisse. Cadê o texto que eu vi? 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Ainda dentro do último tópico, no terceiro subtópico, tecnologia e culto, que diz assim para nós: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, irmãos, quando nós juntamos num culto, né, cada um de nós temos um papel importante dentro da casa de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja completa. Ela tinha ali, irmãos, os dons, né, do Senhor, os novos dons que o Senhor assim
fala na sua palavra, porém, apesar de ter os dons, era uma igreja desorganizada, era uma igreja bagunçada. Por isso que Paulo ele escreve essa carta à igreja de Corinto, justamente para acertar os pontos que estavam errando. Se você ver ali no começo, você vai ver que existiam facções dessa igreja, né? As facções de Paulo, as facções de Apolo e as facções de Jesus Cristo. As piores facções eram de Jesus Cristo, que é o que o governador falou aqui: não obedeço a homem nenhum, o meu pastor é Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender e compreender que a Bíblia, nós não podemos separar versículos isolados, né, e usar para a nossa vida. É isso que muitas das vezes os desigrejados eles fazem. Né, a Bíblia ela é completa, então nós temos que estudar ela por um completo. Jeremias, lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vai dizer para nós que darei pastores segundo o meu coração. É a palavra de Jesus, do nosso Senhor, nosso Deus. Então ele deu pastores à igreja. Pastor por quê? Para poder pastorear. Então, irmão, se ele deu pastor, nós temos que obedecer às autoridades. Romanos 13 vai falar sobre isso. Obedeceis a todas as autoridades que estão eminentes sobre a vossa vida, seja ela secular, seja ela espiritual. Nós devemos obediência ao governador, nós devemos obediência ao prefeito, nós devemos obediência aos senadores, aos deputados, aos vereadores. Nós devemos obedecer, desde que não venha ferir os princípios bíblicos, tá? Por exemplo, o senador ali agora quer criar uma lei, uma PL, né, para aprovar o aborto. Nós devemos ser contra. Nós não devemos apoiar esse tipo de coisa, porque é contra os princípios bíblicos. Então, aquilo que vai contra os princípios bíblicos, nós não devemos apoiar, tá? Mas é importante nós entendermos e compreendermos, tá? Né, como que funciona, né, a mentalidade humana, a nossa mentalidade, por que nós somos assim, por que pensamos assim, por que agimos assim. Então isso é muito importante para nós. Amém? Deus abençoe o companheiro Márcio, aos irmãos. Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Queria perguntar alguma coisa? O coordenador ele não deu espaço para vocês perguntarem. Ele foi a 220 por hora. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira esclarecer? Se foi do assunto que ele dá, ele vem aqui explicar. Certinho, tudo bem? Na bênção, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o governador. Semana que vem, lição de número 3. Essa lição também é muito importante para nós. Vai falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Tá? Foi falado aqui um assunto sobre aborto. Lógico, irmãos, que eu louvo a Deus, mas eu queria muito que os jovens entendessem, porque eu creio que todos eles um dia vão formar uma família, né, terão uma família, né, gerarão crianças no vosso ventre, eu creio, porque foi para isso que nós fomos criados também. E eu quero perguntar para as 3 jovens, Cat, Sara e a Bia, ficou alguma dúvida sobre a questão do aborto? Não? Ficou claro para vocês? Se eu perguntar, você responde? O aborto, quando é espontâneo, é pecado ou não? Não. É. Não é pecado? Não, espontâneo? É. O aborto espontâneo não é pecado, Sara? É. Garotinho é, Sara, tá vendo? Eu sou assim, tá, irmãos? Eu gosto de fazer isso por quê? Porque, você vê, como nós somos tão sensitivos a mudar de opinião por causa da forma que se escuta, né? A maneira que escutamos. Você gosta de induzir a pessoa ao erro, né? Não. Eu gosto de mostrar a pessoa que ela tem que ter certeza do que está falando. Não é induzir ao erro, é ter certeza do que está falando. É diferente. Então é assim que é importante nós aprendermos. Quando o cobrador falou aqui, quando a pessoa, né, aborda sem espontâneo, não é pecado, está livre do julgamento. Mas quando a pessoa ela toma por si, engravida, faz o que não deve antes da hora, engravida, aí vai lá, eu quero tirar a criança, pode ter certeza, você vai ser réu de julgamento do Senhor. A justiça do Senhor prevalece na sua vida. Né? É que o cobrador ele não trouxe hoje da minha curiosidade, ele se isentou dessa curiosidade. Mas eu vou trazer, porque eu gosto de deixar curiosidade. Vamos supor que uma determinada pessoa, uma mulher, ela engravidou.
Lógico que hoje, pelo avanço da tecnologia, mas hoje até mesmo ultrassom em 3D, você vê até o rosto da criança, né? Então hoje a facilidade de identificar qualquer problema, qualquer defeito, né, no feto, hoje é muito fácil de identificação. Eu te pergunto, o médico detecta uma pequena deformação ali no feto, e ele fala para a mãe, né, de repente a mãe está correndo risco de vida, e o médico diz para a mãe assim: ou você tira a criança, ou você corre o risco de morrer. Qual deveria ser a nossa posição? O que vocês acham, irmãos? Desde que não haja risco para a mãe, o parto tem que ser feito. Se não for E quando há risco para a mãe? Risco de vida? Eu acho que a mãe tem que sobreviver, né? Aí, no caso, você seria a favor, você seria a favor do aborto, nesse sentido? A favor da vida da mãe. A favor da vida da mãe. Ok. E vocês, e os outros irmãos? Mene! Te achei! Te achei, Mene! Ei, irmão Mene? Não, a irmã gente também vai. Não, é importante, irmão. Você sabe por quê? Porque isso são assuntos atuais que nós vivemos no dia a dia. E quantos de nós, por não saber disso, nós acabamos optando, né? Tem que viver. Ainda que a mãe corra risco de vida. Então, a gravidez deve prosseguir. Ok. Elizabeth? Então, a palavra nos sugere que numa família, quando o homem tem que escolher, ele tem que escolher a esposa ao invés dos filhos, que é a carne dele, né? Então, nesse caso, acho que é o pai que opta, né? Tipo assim, se a mãe vai viver, se a criança vai viver, e às vezes a mãe escolhe que a criança viva. Mas eu acho que se for de acordo com a palavra do Senhor, acho que a mãe tem que sobreviver. Eu não concordo, eu daria minha vida, mas acho que é a mãe. Nós já vimos vários casos, irmãos. Eu já vi vários noticiários, já vi várias reportagens em que o médico disse para a mãe: ou tira a criança, ou a mãe morre. A mãe falou assim: tiver que morrer, eu morrerei. Mas não tirarei o meu filho. E amo sobreviver. E vocês sabiam que aqui na nossa igreja nós tivemos um caso? Talvez vocês não saibam. Vocês sabiam? Na nossa igreja nós tivemos um caso como esse. A minha filha Amanda. Na gravidez da Raquel, ela teve eclâmpsia. E a médica pediu para o Alexandre escolher entre a minha neta, a Raquel, ou a Amanda. Ele falou assim: eu não escolhi, você vai me trazer as duas. Você vai me trazer as duas em vida. Não me manda escolher, você vai me trazer as duas. E ali, irmãos, entrou na sala de cirurgia e as duas saíram com vida, graças a Deus. É bem verdade, irmãos, que é um momento difícil de nós falarmos se é certo ou se é errado, né? Até mesmo porque a Bíblia sempre vai respaldar pelo lado da vida. Que nós não temos nenhum direito de tirar a vida de ninguém. Tá? O direito de tirar a vida somente pertence ao Senhor. Mario, estou falando com o Márcio aqui, né? No caso, os médicos advertem a mãe que ela corre o risco de morrer. Sim. Como você citou aí, né? Como ele falou assim: eu morro, mas eu morro com meu filho. É uma atitude errada da mãe. Sim, sim, sim. Não é? Ela está arriscando a vida dela. Aí entra na questão de que isso também pode entrar no sentido do suicídio, né? Pode entrar no sentido do suicídio. Por isso que eu falo, tudo é muito complicado. E o outro que tem um marido que está ficando, tem pessoas para trás, né? Biblicamente falando, nós devemos sempre prezar pela Bíblia. Pelo que a Bíblia diz que é o quê? Prezar pela vida. Porém, irmãos, há situações e situações. Há situações e situações. Nesse momento, irmão, só Deus vai guiar essas pessoas. A minha oração é porque eu nunca passasse por essa situação. Graças a Deus eu nunca precisei passar por essa situação. Mas eu vivi isso na minha família com a Amanda e o Alexandre. E naquele dia eu me recordo da médica, era uma médica até jovem, ela falou assim: ambas não vão sair. Ou vai sair a filha, ou vai sair a esposa. Ele falou: não. Ele falou: de jeito que você vai me trazer a minha esposa, vai trazer a minha filha. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Foi muito difícil a cirurgia. Fizeram a cirurgia, o parto dela, a pressão estava muito alta ainda, não baixou. Quando deu início em câncer, a pressão dela tinha chegado, acho que a 19 por 190 alguma coisa, acho que por 120 alguma coisa.
ela deu um pequeno remédio que, por causa da gravidez, para baixar um pouco, ela chegou a 150 por 100, alguma coisa assim, você agora ela tirou. Ela entrou, tirou a criança, depois de muito tempo, a criança saiu, e a Amanda não saía, e nós entramos em oração, porque ali me preocupou. Eu falei, meu Deus, falei, Senhor, tem misericórdia. Depois de umas 2 horas, aí a Amanda saiu. Na verdade, ela teve alguma dificuldade no parto mesmo, e acabou, teve alguns problemas, e depois do pós-parto também teve problemas, ela teve infecção, teve vários problemas. Mas graças a Deus que Deus guardou. Então, irmãos, é uma situação difícil, né, de dizer para você se é certo ou se é errado. Biblicamente falando, a Bíblia sempre nos respalda pela prioridade da vida. Mas é que nem o irmão Gustavo falou, entre o filho e a mãe, né? Lógico que sempre nós olhamos o marido priorizar pelo lado da mãe. Então, irmãos, é difícil de nós afirmarmos pode, não pode, né? Só quem está aqui passando por esse momento que vai poder dizer algo. Tá, irmãos? Então, só para a gente, por essa curiosidade, o comprador já havia falado, e eu falei para ele o seguinte, irmãos, a Bíblia prioriza pela vida. Porém, só quem está passando por isso sabe o que vai falar. A gente nunca passou por uma situação dessa. Nunca vivemos. Mas é angustiante, irmãos. É angustiante. Tá? Ok? Deus abençoe, meus irmãos. Semana que vem, lição 3. Sábado agora, culto da nossa ceia. Desliga para nós, por favor. Deus abençoe os irmãos da internet.